Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? A Pro aqui iniciando mais uma aula e hoje trazendo aí mais uma data comemorativa que a gente precisa entender o porquê que ela acontece naquele dia. Então, a Pro sempre diz para vocês que é importante que a gente saiba qual foi o objetivo, qual foi a função da escolha daquela data específica para que a gente comemorasse aquele evento. Hoje a prova vai trazer para vocês aí o estudo sobre o Dia da Bandeira, né? Dia 19 de novembro é Dia da Bandeira. E hoje a gente vai descobrir o porquê que isso acontece no dia 19 de novembro. Então, todo mundo prestando atenção na aula e a gente vai começar agora. Aí a Pro quer começar a aula mostrando para vocês a bandeira que representa o nosso país. Então a Pro trouxe o mapa do Brasil e este mapa do Brasil está representado com as cores e as formas da bandeira. A bandeira que atualmente representa o nosso país. Isso é um símbolo da pátria. Existem outras coisas que também são designadas como símbolo da pátria e a bandeira é uma delas. Por que a Pro disse atualmente? Porque no decorrer da aula vocês vão perceber que a bandeira do Brasil já foi de outra forma até chegar nessa forma atual que a gente conhece hoje. Então vamos prestar atenção na aula para descobrir sobre isso. Para começar, a Pro trouxe a imagem aí de uma pessoa que teve um papel fundamental para a construção dessa bandeira. Esse senhorzinho aí é quem? Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o responsável por proclamar a República no nosso país. A República foi proclamada por ele. Antes o Brasil era um império e depois passou a ser uma república e o responsável por isso foi esse senhor aí, o Marechal Deodoro da Fonseca. A nova bandeira brasileira foi resultado direto da proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicano. Então a gente já viu isso na aula quando a Pro falou sobre república, né? E aí a gente já sabe que a bandeira e a proclamação da república estão intimamente ligadas. Uma depende da outra para ter existido. Essa daí, que aparece para vocês, já foi a bandeira do nosso país. Essa era a bandeira do Brasil quando ela era uma monarquia. Quando o Brasil era governado pelo imperador, a bandeira que representava o nosso país era essa que está aí aparecendo para vocês. Essa é a bandeira do Brasil Império. A proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que, a partir de um golpe, destituiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do país. Então, depois da proclamação da República, Dom Pedro II teve que ir embora do nosso país, porque nosso regime de governo não seria mais uma monarquia, e sim um governo republicano. Essa daí é a nossa atual bandeira, a bandeira que representa o nosso país atualmente. Com a proclamação da República, era necessário a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia, sendo assim, no dia 19 de novembro, 4 dias após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada oficialmente e adotada como bandeira nacional. Se a gente der uma olhadinha direitinho, a gente vai perceber que existem aí elementos iguais da bandeira do Brasil Império para a bandeira do Brasil República. Então, teve aí a substituição de alguns itens porque eles precisavam tirar a ideia de monarquia do nosso país, porque agora nós estávamos tendo um sistema republicano. Então, aí está a bandeira do Brasil Império. Então vamos aqui ver o que foi que mudou de uma bandeira para outra. O estilo básico da bandeira nacional, que é o losango amarelo e o retângulo verde, fazia parte da bandeira do Império e foi definido pelo pintor francês Jean Baptiste.
Com a proclamação da República, algumas transformações pontuais aconteceram nesta bandeira. Então perceba que da bandeira do Brasil Império, dois elementos continuaram presentes. Olha aqui, o retângulo verde e o losango amarelo. Esses dois itens que já faziam parte da nossa bandeira continuaram na bandeira que representava a República e a gente só mudou os itens que remetia à monarquia. O losango amarelo foi redimensionado, o símbolo das armas do Império foi substituído por a esfera azul republicana. Na esfera foram acrescentados um lema de orientação positivista, que é essa faixa aqui, que está escrita Ordem e Progresso, em letras verdes dentro de uma faixa branca. Na esfera azul foram adicionadas estrelas, que representam os estados brasileiros. A posição de cada estrela foi definida pela lei que corresponde ao céu do Rio de Janeiro, observado no dia 15 de novembro de 1889. Então, quais foram as diferenças, gente? Lá na bandeira do Brasil Império, tinha aqui os símbolos da monarquia, eles foram retirados. Foi acrescentado a esfera azul, foi acrescentado a faixa branca com o lema Ordem e Progresso, e foi acrescentado também as estrelas nessa esfera azul, que representam os estados que compõem o nosso país. Essa bandeira do Brasil, ela foi criada por 4 pessoas. A pessoa principal da criação foi esse senhor aqui, chamado de Raimundo Teixeira. Ele idealizou, ele pensou a nossa nova bandeira e foi auxiliado, vamos dizer assim, por Manuel Pereira, por esse outro senhor chamado de Miguel Lemos e por esse outro chamado de Décio Vilares. Então, esses 4 pessoas aí foram as responsáveis para a modificação da bandeira Brasil Império para Brasil República. Vamos dizer assim, o chefe de tudo isso foi Raimundo Teixeira e esses 3 outros, Manuel Pereira, Miguel Lemos e Décio Vilares, ajudaram ele a compor aí esse novo modelo de bandeira que ia representar o nosso Brasil, Brasil República. A nossa bandeira traz cores distintas. Então, o verde faz menção aos povos que habitavam Portugal há mais de 2000 anos. O verde tornou símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante a guerra contra os mouros. Então perceba que o verde ele já fazia parte da cor da bandeira Império. O amarelo passou a ser utilizado no brasão das armas de Portugal logo após a conquista do Algarves, em 1250. Por fazer menção também à cor da casa de Hamburgo e Lorena, dinastia da qual fazia parte Dona Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro. O azul e o branco foram adotados a princípio em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como cores de algumas capitanias hereditárias. Então, cada cor da nossa bandeira tem aí uma função, ela foi utilizada pensando em um evento importante, né, da construção do Brasil colônia, do Brasil Império. Conteúdo rapidinho, falando aí sobre o dia da nossa bandeira. A Progil vai estar postando no grupo da escola uma atividade para vocês fazerem, leitura e interpretação de um texto falando aí sobre o dia da bandeira. Então vamos ficar por aqui, meus amores, e até a próxima aula.